Muito bom dia a você que nos assiste pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar, um prazer estar com vocês aqui, aula de matemática do 7º ano do ensino fundamental. Hoje trabalharemos mais uma aula falando sobre sequências. Vocês vão perceber que é uma aula bastante interessante, bastante histórica, né? Tem muitos conceitos históricos aí em cima da aula, curiosidades bem interessantes. Hoje comigo aqui a professora Alessandra. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Osmar. Bom dia, alunos, pais, professores. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Alunos, embora a gente já tenha falado em algumas aulas, coloquem sim as dúvidas de vocês, mas deixem claro qual é a parte que vocês não entenderam para a gente poder tentar ajudá-los nesse sentido. Lembrando que uma resposta ou outra, ou uma pergunta ou outra pode acabar passando, porque nós temos mais de 20 mil alunos em média que assistem essa aula, e a gente, com a quantidade de interação, a gente acaba meio que se perdendo um pouco, mas eu vou procurar todos aqui, tá bom? É isso aí, participem, tudo bem? Interajam, mandem suas dúvidas, seus questionamentos, suas sugestões, né? Tudo que agregar valor à nossa aula, que a gente puder fazer para melhorar o que a gente transmite, o que a gente passa para vocês, para os nossos alunos, para os nossos professores, para a família. A família é extremamente importante nesse momento, nesse acompanhamento dos filhos aqui na escola. E a gente tem essa missão de auxiliar, sermos um horizonte, sermos um norte aí no direcionamento desse momento tão difícil que a gente está passando, mas que naturalmente vai ser superado. Exatamente, e também o papel fundamental dos professores de vocês, nesse momento em que a gente faz alguma coisa do lado de cá, mas o papel deles é imprescindível, mais próximos de vocês, sanando mais as dúvidas que de repente a gente não consegue sanar daqui, né, Osmar? Eu quero agradecer muito os professores que têm nos acompanhado e acompanhado os nossos alunos, que são seus alunos, mas também passaram a ser nossos alunos. É verdade. A educação nunca mais será como antes, depois disso. Tenho plena convicção. Tudo bem? Vamos à aula, gente? Ok. Vamos falar de sequências. Sequências numéricas, parte 4 aí. Tá? Para os professores, vai aparecer aí na tela, a gente tem a habilidade EF07MA15. Os professores se orientem, né? Trabalhem essa habilidade, é o que a gente vai... como é que se fala? Vamos ajudar vocês. Ninguém vai fazer nada na realidade, mas vamos dar um horizonte, mostrar algumas possibilidades, que inclusive estão aí no próprio caderno do aluno, vocês têm, então a gente vai trabalhar esses conceitos. Tudo bem? Vamos lá, então? Vamos falar de sequência recursiva. Vamos dar uma relembradinha aí nessa sequência. Vamos definir uma sequência recursiva. A própria palavra recursiva, ela dá a ideia de recurso, né? Retornar a alguma coisa. Então, quando que ocorre essa sequência recursiva? Ocorre quando o termo seguinte pode ser calculado em função do anterior. Ora, hoje é quarta-feira, não é isso? Então, eu sei que amanhã será quinta-feira, né? Nada mudará, então acontece. Eu tenho a possibilidade, eu sei que a partir daí eu consigo definir o próximo termo da sequência. Naturalmente, os dias da semana não são sequências numéricas, mas os dias da semana são sequências, os meses do ano são sequências, e assim tantas outras coisas em que aparecem. Tudo bem? Então, vamos mostrar para vocês, vai aparecer ali na tela, a sequência. Então, a letra A ali, a gente tem uma sequência formada, 2, 5, 8 e tal. Então, a gente vai mostrar aqui para vocês como que ela funciona, tá? Só para relembrar. Então, aqui, ó, quando a gente tem a sequência mostrada, vamos aqui para mim. Olha lá. Então, o que acontece aqui? Ó? Eu tenho uma sequência, cada elemento dessa sequência aqui são termos, e perceba que ó, do 2 até o 5 eu identifico uma variação. Tá? Ela não indica nada por enquanto. Se ela for a mesma do segundo para o terceiro termo, aí eu já tenho um caminho. Então, o que acontece? A variação aqui, o padrão, né? O professor Jonas usou essa palavra, o padrão, a regularidade. Regra, aqui, ele também regra, usou muito né? o termo regra Então, ontem. aqui, quem que é? É o 3. Ora, eu tenho o 8. Se você for perceber, do 8 para o 11, ele variou quanto? Variou 3. Do 11 por 14, variou 3 também.
do 14 para o 17, 3. Essa sequência é infinita, mas qual seria o próximo termo? Olha, eu identifico o padrão, a sequência a ser formada, então eu sei que o próximo termo aqui seria quanto? Seria o número 20. E na sequência seria o 23 e assim por diante eu consigo determinar qualquer termo. Veja, não tem muito sentido você ficar escrevendo uma sequência com 100, 200 termos. Existem mecanismos que vão ser trabalhados posteriormente que facilitam a compreensão disso aí. Tudo bem? Aqui tem um exemplo também de sequência recursiva. A gente tem o primeiro elemento. Perceba que aqui ela tem uma característica, né? Ela está aumentando. Então, é uma sequência crescente. Então, ela aumenta o próximo termo, você consegue definir. Aqui, o que você vai perceber? Que existe uma variação também, um padrão, uma regularidade. Olha, do 21 para o 11, a gente tem um padrão de 10, concorda? Do 11 para o 1, aí perceba que ela está o quê? Que ela está regredindo, ela está decaindo, né? Decrescendo, né, Alessandra? Então, esse padrão seria subtrair 10 do termo anterior, correto? Perfeito. Olha o que acontece aqui. Veja, eu teria 11 menos 21, portanto, aí eu teria o quê? Um decréscimo, né? Uma variação de menos 10. Olha aqui, do 11 para o menos 1, e aí se você for imaginar a reta numérica, a gente já trabalhou essa questão da reta numérica, ele vai... Acontece aqui, ele vai diminuindo. Então, vai chegar um momento que de 10 em 10, decaindo, ele vai entrar na parte negativa, tudo bem? Mas o padrão, a regularidade, continua sendo quem? Continua sendo o 10 negativo. E assim por diante. Teríamos um próximo termo, Alessandra? Sim. Você arriscaria um próximo termo desse jeito aqui? Eu arrisco. Negativo ou positivo? Negativo. Negativo. Ora, se a regularidade, se o padrão é de 10 em 10, o próximo termo seria quando? Menos não. 29 negativo. Menos 29 ou 29 negativo, não é isso? Então, seria o próximo termo. Então, a ideia de sequência recursiva é exatamente essa, só para a gente dar uma pinceladinha no que foi trabalhado anteriormente. Tudo bem? É isso, Ale? É isso mesmo que a gente trouxe na aula de ontem. Tanto é que esses exemplos foram explicados também para os alunos lembrarem. Esses exemplos foram utilizados na aula de ontem, então é uma retomada realmente. Ok. Vamos ao primeiro exemplo. Temos a seguir uma outra sequência, vai aparecer na tela aí para vocês. E aí aparece uma questão interessante, duas situações, a ordem e o valor do número. Então, a gente tem aí ordem, primeira posição, não é isso? Segunda posição, dentro da sequência. Primeira posição, segunda, terceira, quarta e assim por diante. Veja, quem ocupa a primeira posição nessa sequência? Qual é o valor, o número? É o 5. Tudo bem? A segunda posição, a segunda ordem é ocupada por quem? Pelo 7, a terceira pelo 9 e assim sucessivamente. Veja que só observando isso aí você já consegue identificar uma regularidade, um padrão que vai nos auxiliar a calcular os próximos termos. Tudo bem? É isso, Alessandra? É isso mesmo, porque a gente começa a perceber que esses termos ou esses elementos da sequência, eles estão aumentando de 2 em 2. Então, eu estou somando. A regra seria somar 2 ao anterior? É isso aí. Então, o que acontece? Vai voltar lá na tela novamente para vocês. E aí, o que acontece? Ali naquela tabelinha aparece até o 8º termo, que é o número 19. Mas se a gente quiser saber o 9º termo, o 9º termo seria o anterior ao 9º, ou seja, o 8º termo, mais quem? Mais o padrão, mais a regularidade, ou seja, mais 2. Então, aqui teríamos o 8º termo, mais quanto? Mais 2, como disse a professora Alessandra. O 8º termo para a gente é quem? É o 19, não é isso? 19 mais o padrão, mais a regularidade, 2. Portanto, teríamos aí quanto? 21. O 9º termo dessa sequência é o número 21 e assim por diante. Tudo bem? Ok? Tranquilo. 10º termo seria quem, Alessandra? Então, teríamos o 10º termo. É o 9º termo. Deixa eu descrever ele aqui.
tá? Só para a gente. Então, a gente teria o anterior ao 10º, que seria o 9º termo, mais o padrão, né? Mais a regularidade que a gente já identificou. Que no caso aí, quem que é? É o número 2, não é isso? Portanto, 9º termo, que é 21, a gente acabou de calcular, mais o padrão, mais a regularidade, portanto, teríamos aí quem? O 23. Tudo bem? Tranquilinho, eu acho que essa revisão da aula de ontem, para quem ainda estava com dúvida, eu acho que deu uma boa clareada. É verdade. Construção de sequências é algo muito comum em matemática e é algo que está presente no nosso cotidiano, na nossa rotina, e a gente nem se toca, né? Mas é bastante comum isso também. Tudo bem? Vamos lá na sequência. Aí aparece um conceito histórico e esse material, essa descrição, ela está aí no seu caderno, no caderno do aluno, tá ok? Vamos lá, Alessandra, lê pra gente. Caderno do aluno, volume 2, página 76. Está no caderno do professor. Lembrando que é caderno do professor? Ah, é verdade, é caderno do professor, gente. Então, professores, está no caderno de vocês, volume 2, página 76. É isso aí, tudo bem? Então, é um norteador, é uma orientação para a gente ter a ideia, né, para entender esse conceito de sequência, que existem sequências muito famosas na matemática. Essa que aparece aí, a sequência de Fibonacci, talvez seja uma das mais famosas, se não a mais famosa delas. Não é? No que ela consiste? O Leonardo Fibonacci, um famoso matemático italiano, ao final do século XII, elaborou um problema sobre a criação de coelhos e registrou a quantidade de filhotes nascidos ao longo de um período. Tá? Esse período aí não é descrito, tá ok? No decorrer da aula a gente vai determinar, pode ser meses, pode ser uma semana, enfim, tá ok? Organizando esses dados, ele descobriu uma sequência numérica interessantíssima, que seguia uma regra de formação, um padrão, uma regularidade, não é, que acabou se tornando. O famoso problema sobre a criação de coelhos está representado no esquema abaixo, como vocês podem ver. Então, ali em cima você tem o primeiro casal de coelhos, que é a primeira geração. A partir daí, vem as próximas gerações dele, e o interessante disso, Alessandra, é que parece que não tem nada a ver, mas obedece um padrão, obedece uma sequência matemática. Né? Isso é verdade. A gente olha a imagem da sequência de Fibonacci, quando ele fez esse problema em relação à criação de coelhos, aí você olha e você fala, tá, qual que é a relação que tem? Se prestar um pouquinho mais de atenção, pode não de cara, de repente, matar qual é a ordem, né, Osmar? Mas pode ter certeza, confia na gente. Tem uma regra, como o Jonas disse ontem, e a ordem, né, uma sequência, uma regularidade, como o Osmar está falando hoje. Quando a gente coloca sequências numéricas aleatoriamente, parece que elas não têm muito sentido prático, o que às vezes não é verdade. Então, se a gente colocar aleatoriamente, por exemplo, nós não vamos fazer isso, nós estamos dando primeiro a ideia para você conceituar. Então, se você coloca uma sequência numérica aleatoriamente, daí você diz assim, pô, mas qual sentido que ela tem? Qual o sentido prático? De onde vem isso? Onde que ela se encaixa? E, na realidade, elas têm um fundamento, no caso a de Fibonacci, ela não foi criada ao acaso, foram feitos estudos, mais estudos, observações, procedimentos, até que se conseguiu definir essa sequência. Vamos para a atividade 1, Alessandra? Vamos nessa. Ok. Na atividade 1, tá vendo lá a velha sequência de Fibonacci? Tá lá os coelhinhos, tá ok? Aquele modelo anterior, tudo bem? Tá. Então, o que acontece aí? O desenho é o mesmo, só que a gente quer saber, ou nós queremos saber, que você explique a sequência a partir da regra de formação. Ou seja, os nossos alunos eles podem descrever o que acontece, de forma escrita ou talvez até de forma numérica, né, Alessandra? Pode? Sim, vocês podem ou escrever como vocês enxergam qual seria a regra dessa sequência, ou vocês podem, de repente, montar na forma de operação, que a gente vai, se montar direitinho, a gente vai conseguir compreender aqui. Tudo bem? Tem uma diquinha? Olha a linha.
olha horizontalmente os coelhinhos, os casais de coelhos. Pode ser uma boa dica, não? Ajuda bastante essa dica, mas é só observa. Primeira linha eu tenho um casal. Isso. Segunda, 2 casais. Um casal. Segunda linha, um casal também. Segunda é um casal. Terceira linha, 2 casais. E por aí vai, né? Senão a gente vai entregar o ouro. Pois é. Tudo bem? Quantos minutinhos, Alessandra? Uns 2, 3? 3 minutinhos para eles compreenderem essa ideia. Tá. E descrevam bem, se possível, minuciosamente o que acontece aí pra gente, tudo bem? 3 minutinhos a gente já retorna. Participem. Osmar, nós tivemos várias respostas. Tem aqueles alunos que ainda estão com dúvidas, sim, que é normal, a gente até já imaginava isso para esse tipo de sequência. A maioria respondeu que é de 2 em 2. Mas o Heitor Jorge, ele colocou assim: 1, 1, 2, 3, 5 e 8. Heitor? Heitor Jorge. Tá. O Jonatas, que deve ser Cardoso, ele colocou assim: 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. Né? Então, seria 1, 2. 2 mais 2, a próxima linha seria 4. 4 mais 4, 8. Então, pelo que ele disse aqui, seria o dobro. Né? A gente faz a ideia do dobro. Mas desse... Murilo. 2, 2. 4, 6. 10, 16. Mas o Pedro Henrique também. 1, 2, 3... É isso? 1, 2, 3, 5 e 8. Muito Pedro. Legal isso, mas a maioria massiva de 2 em 2. Então, gente, a regularidade aí, se vocês forem observar, vamos voltar lá na representação. Então, o que acontece? A ideia... Só uma escrita aqui. Não. Esther. É a soma do número anterior. Opa. Com o último número que foi escrito. Com o último número, todas as descrições, todas as observações bastante coerentes, algumas equivocadas, né? Mas, assim, são compreensíveis mesmo. Eu vivo falando, assim, que o processo da tentativa e erro em matemática é absolutamente comum. Vamos voltar lá na figura, tá? Então, o que acontece? O que você vai perceber? Na primeira geração, ali, a gente tem um casal de coelhos. A setinha vai indicar que na segunda geração existem ainda um casal de coelhos também. Já na terceira geração, já aparecem ali 2 casais. Tá? Na quarta geração aparecem 4, né? 1, 2, 3, tá? e assim por diante. Então, o que acontece? Vamos mostrar a resolução? Olha lá o que acontece. Parabéns ao Heitor e todos os outros, Pedro também, tá? Que descreveram corretamente a atividade, o processo de formação dessa sequência. Então, ali a descrição é bem clara. Então, ali na primeira geração você tem um casal, na segunda um casal, na terceira nós temos 2 casais, na quarta 3 casais, na quinta 5 casais, na sexta 8 casais e assim por diante. Então, a formação da sequência, conforme está descrito ali, qual que é? Ela vai ser 1, essa é a estrutura da sequência 1, na sequência 2, 3, 5, o 8, e a gente vai montar a partir daí, vai fazer essa percepção. O que você vai perceber? Que na realidade, quando você tem a soma desses termos aqui, a partir do terceiro, o que você vai perceber? Que o anterior, somado a esse valor aqui, vai determinar o próximo. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, 1 mais 2, eu tenho quanto? Eu tenho 3. Se eu somar o 3 mais o 2, eu vou ter quanto? Eu vou ter o 5. Se eu somar o 5 mais 3, eu vou ter 8. Alessandra, qual que seria o próximo? 8 mais 5, portanto, teríamos quanto? 13. 13. E assim por diante. Então, o que você percebe aí? Que o padrão, a regularidade, ela não é dada de 2 em 2. Tudo bem? Pessoal que ficou em dúvida aí, colocou que o padrão é a regularidade de 2 em 2. Não é essa a ideia. Tudo bem? Tá? Então, parece, mas não é. Por exemplo, se eu somasse 2 mais 2, eu teria 4.
E não é isso. Se eu somasse 3 mais 2, teria 5. Legal, professor. Tá? 5 mais 2, 7. Já não bate. Então, o que acontece? A gente fala, o padrão, a regularidade, a lei de formação, o professor Jonas falou isso anteriormente, é exatamente essa. Ela tem que obedecer um padrão, uma regularidade para todos os elementos. Não pode ser uma regra para um elemento e outra regra para outro. Não pode. Então, se você for perceber, o que acontece? A sequência de Fibonacci, ela obedece essa regularidade, este padrão, ou seja, de você somar o anterior e aí você consegue definir quem? Você consegue definir o próximo termo. Tudo bem? Foi claro, Alessandra, ou não? Eu acho que você foi, sim, Osmar. E eu continuei aqui olhando o chat, eu vi que mais alunos como a Paola também acertaram essa questão, né? Tem, por exemplo, Gabriel, Bezerra, Vinícius, alguns outros alunos também nesse processo. E só para reforçar uma ideia, que eu vi um comentário de um professor, gente, como o Jonas e eu dissemos ontem, que é a parte que nós estamos trabalhando, ou a sequência é recursiva, nesses nossos exemplos, ou ela não é sequência. Lembra que a gente frisou ontem que existem sequências que a gente chama de não recursivas e que mais para frente vocês vão estudar, correto? Então, só para lembrar isso. Nesses nossos exemplos, para a aula de ontem e de hoje, ou elas são recursivas ou elas não são sequências, tá bom? Então, só para reforçar, porque o próximo exercício a gente vai precisar disso, é essa ideia aqui, né, da sequência de Fibonacci. O próximo termo, portanto, seria o anterior somado com 13, portanto, 13 mais 8, teríamos aí quanto? 21. Obedecendo o mesmo padrão, a mesma regularidade, aí teríamos quanto? Teríamos que o próximo termo seria 34 e assim por diante. Lembrando aqui, que é uma sequência infinita para essa situação aí, tudo bem? Essa ideia aí da sequência de Fibonacci. Tudo bem? Vamos à atividade 2? Opa, vamos lá. Atividade 2 na telinha para vocês, tá? Atividade 2. Vamos pensar na sequência lá de Fibonacci, no modelo da sequência de Fibonacci, tá? E aí fazer a seguinte pergunta. Após um ano, qual seria o número de casais de coelho? E aí o que acontece? Aí a gente vai traçar que esse período de reprodução, de nascimento dos filhotes, ele é de quanto? Das gerações, ele é de 1 mês. Tudo bem? Então, acontece. Aí na tabela, o que vai aparecer? Aparece a estrutura das gerações de coelhos, ok? E aí o que você tem? No primeiro mês, ali embaixo, lá na linha cinza, aparece mês 1, teríamos um casal de coelho, tudo bem? No mês 2, teríamos um casal de coelho também. Já no mês 3, teríamos 2 casais de coelhos. No mês 4, teríamos 3. No mês 5, teríamos 4. Corrigindo, no mês 5, nós teríamos 5, porque foi um erro de digitação. 3 mais 2, 5. Tem um gatinho ali, não tem um coelho, tem um gatinho. Então, ali, no mês 5, ao invés de 4, teríamos 5. Tudo bem? E lá no mês 6, teríamos quanto? Teríamos 8 casais de coelhos e assim por diante. Tudo bem? Após um ano, quantos coelhos teríamos? Quantas gerações, quantos números de coelhos teríamos? É essa exatamente a pergunta que a gente faz para eles, Alessandra. Ou seja, nós temos que achar os 6 próximos elementos dessa sequência, é isso? Exatamente. Obedecendo o padrão, a regularidade da lei de Fibonacci, da sequência de Fibonacci. Tudo bem? Ou seja, somar sempre o termo anterior ao termo que você tem e aí determinar sempre a próxima geração, a quantidade de elementos da próxima geração. Tudo bem? Tranquilinho. Quanto tempo? 3 minutinhos? 3? 3? 2? Como você é bonzinho. Vamos lá, vamos 3 minutinhos então. 3 minutinhos? Acerta, hein? Osmar, você sabe que mais uma vez foi uma enxurrada de respostas. Eu percebi. Muitas respostas corretas. Muito bom. Muitas. Assim, vou falar algumas dentre elas, nós temos
A Lauane, que ela está em dúvida se é 16 ou 144 depois de um ano. A Beatriz e a Isabelle colocaram a sequência, como já estava lá, e acrescentaram todos os elementos até chegar a um ano. 13, 21, 34, 55, 89 e 144. Ah, legal. E aí a gente tem Andreus, Lidiane, Jennifer, Iago, Gabriele, Nicolas, Nicole, Gustavo, 90% dos alunos, colocando 144. Maria Eduarda colocou 114. E o Rodrigo Pires, que também está participando da aula. Muito obrigada, viu, Rodrigo? É isso aí. Vai aparecer para vocês a solução, tudo bem? E aqui o que acontece? Ó, lá no mês 5 ainda aparece o número 4. Foi um equívoco de digitação, tudo bem? Aqui na sequência que eu coloquei aqui para a gente, copiei ela, na realidade eu coloquei a setinha aqui, ó, no número, no quinto mês aqui, tudo bem? Só para a gente identificar que é o correto. Tudo bem? E a partir daí, realmente, Alessandro, uma enxurrada de respostas corretas, né? E lá, obedecendo a sequência lá, o modelo, né, o mecanismo, a lei de formação lá da sequência de Fibonacci, realmente é isso, né? Então, a gente vai ter 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 13, 21, 34, sempre fazendo a soma, né, com o termo anterior, tá ok? Continha de... O pessoal brinca, continha demais, professor, não é? É verdade. Então, o que acontece aqui? Ó, vamos contar os meses? Tranquilo, né? Primeiro mês, tá? Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º mês, não mudou ainda, né? Um ano ainda tem 12 meses e vai continuar assim, a gente espera, tudo bem? Né? Porque é uma sequência, né? Nesse caso aí não vai haver essa mudança, tudo bem? Então a resposta correta realmente é o 144. E aí o que você percebe? Criar coelho é um bom negócio. Não é? Depois de um mês, se a gente fosse calcular uma porcentagem aí em relação à primeira, teríamos aí um percentual gigantesco de aumento. Então, eu repito, se puder criar coelho, crie, tá bom? É um bom negócio. Isso é verdade. E aí, só aproveitando que daí eu continuei olhando o chat, a Marielle também colocou a sequência correta, o Pedro Henrique, a Kathleen, o Danilo. Gente, vocês, como eu sempre falo, vocês estão de parabéns. É isso aí, tá? Vamos para a próxima? Olha lá. Na sequência, atividade 3, gente, tá? Então, na atividade 3, a gente pede que você escreva os 5 primeiros termos das sequências abaixo, utilizando a regra de formação de Fibonacci, tá? Não é de qualquer jeito, é obedecendo o padrão, a regularidade, que a sequência de Fibonacci determina. Tudo bem? Que é a ideia da soma, É a assim, ideia só para da dar soma dica. com o termo anterior, não é isso? Que eu tenho certeza que o Luca Gonçalves, ele vai agora acertar fácil, fácil. É isso aí, gente, tá bom? Então, não é de qualquer jeito, presta atenção. É obedecendo o padrão, a regularidade lá da sequência de Fibonacci, tema da nossa aula de hoje, não é isso? E observem, que é muito importante, que a letra B, nós temos os valores negativos. Então, prestem atenção que a soma também é possível, seguindo a ordem, né, a regularidade da sequência de Fibonacci, mas nós temos que prestar atenção ao sinal, tá bom, gente? Beleza? Quanto, Alessandra? Por causa do negativo, acho que 3 minutinhos dá? 2. 2? 2 minutos para vocês. Então tá bom. Só para contrariar, 2. Osmar, nós tivemos também várias respostas. Gente, algumas respostas se perdem porque hoje vocês estão assim animadíssimos, inclusive em fazer comentários que não são pertinentes às aulas, né, a aula, então a gente acaba perdendo algumas respostas, tá bom? Então, por exemplo, o Victor disse que na A é 2, 2, 4, 6 e 10. Na B, menos 4, né, 4 negativo, 4 negativo, 8 negativo, 12 negativo e 20 negativo. A Isabela, ela colocou na 2, 2, 4, 6, 10, 16, 26. Perfeito. E a maioria seguiu
essa mesma resposta, tá? Vamos lá? Então é isso aí, parabéns pessoal que interagiu, pessoal que trabalhou, mostrou que está entendendo a aula, é extremamente importante, entender um pouquinho da sequência de Fibonacci. Ou seja, próximo termo teríamos quanto? O 4, na sequência, fazendo o processo de soma, teríamos 6, teríamos 10, teríamos 14 e teríamos 20, 24. 16, professor. Perdão, desculpa. Olá, 16. Do 4, cadê? Aqui? Não, 4, 6, 16. 16, perdão. Ok? 20. 16, 20. Não, errei. Peraí, fui eu que Opa. falei errado. No lugar do 24 é 16, desculpa. No lugar do 24 é 16. Então é 4, 6, 10. 4, 6, 10. Tá certo. 16. Foi aí o erro, desculpa. Olá, 16. E aí eu erro junto, 26. E aí o 26, ok. Pronto. Na sequência dos números negativos, a gente vai somar esses negativos também. A gente soma, né, como vocês já viram. Então aqui teríamos quem? Teríamos o menos 8, não é isso? Menos 8, menos 4, teríamos o menos 12, né? A famosa soma de dívidas aí. A gente soma isso também, né? Teríamos aí, portanto, menos 20. Na sequência, menos 32. E na sequência, menos 52. Menos 52, obedecendo à sequência de Fibonacci, está demarcado aí os respectivos pontos. Tudo bem? Só para encerrar, uma curiosidade, né? Na arte, a sequência de Fibonacci, ela aparece das mais variadas formas. E uma delas é a partir do retângulo áureo, a proporção divina, né? E outros tantos sinônimos aí que determina, vocês vão, só por curiosidade, o número de ouro. Quem tiver curiosidade, busque essas informações, que está presente nas obras de arte, nas construções de prédios e monumentos. Está aí talvez o maior exemplo da proporção áurea, do retângulo áureo, que é a Mona Lisa, quadro famosíssimo, tudo bem? E essa é a ideia. Então a obra de Leonardo da Vinci foi produzida utilizando a sequência de Fibonacci como a proporção áurea, tudo bem? Só para encerrar, atividade trabalhada EF07MA15, sequência de Fibonacci, aplicações da sequência de Fibonacci. Continue seus estudos. Obrigado, Alessandra. Obrigado a todos que nos acompanharam. É com você. Até a próxima, gente.